Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vamos mostrar aí um pendrive que está bem deteriorado, bem oxidado. Nosso conector aqui USB, a gente consegue ver muita oxidação, e essa oxidação nós vamos ver aqui no microscópio. Bem, iniciando aqui a nossa análise, nós temos aí alguns componentes que não dá para saber ainda o que é, se é um resistor, se é um fusível. Nosso controlador ainda não dá para ser identificado. E esse pendrive ele não está reconhecendo simplesmente por causa da oxidação. Provavelmente não tem nada em curto, a gente vai confirmar isso ainda, mas aqui a gente vê o alto grau de contaminação pela oxidação desse pendrive. O nosso chip NAND de memória, nós também temos aí diversas pernas de solda oxidadas e provavelmente isso aí que não deixa o nosso pendrive ser reconhecido, tá? Vou aproximar um pouco mais a imagem. A nossa ideia aqui é mostrar que um caso como este, que não é considerado um caso grave, não é considerado um caso extremamente complexo, mas mostrar o passo a passo de como é feito um processo aí de recuperação profissional, tomando os devidos cuidados, para sempre nós termos aí boas chances de recuperação de qualquer dispositivo, né? Seja um pendrive aí, um HD, e vamos dar início aqui no passo a passo da nossa análise e execução do trabalho, tá? Bom, primeiro passo, vamos fazer uma limpeza, vamos utilizar aí álcool isopropílico e vamos fazer uma limpeza com a nossa escova comum anti-estática, que nós vamos ter a opção desse tipo de escova e também uma outra escova aqui, que essa é da Kianli, que ela é muito boa para executar esse tipo de trabalho, remover a oxidação mais pesada, né? O trabalho aí mais forte, com um grau de oxidação maior, ok? Então vamos lá. Bom, após a primeira limpeza, nós já temos aí uma melhora da condição de oxidação, mas nessa perna aqui, ó, a gente consegue ver que a oxidação ainda está bem forte. Vamos fazer a limpeza aí com a escova da Kianli. Bem, após aí a segunda limpeza com a escova da Kianli, nós já temos uma noção melhor do que é cada componente e nós vamos começar a fazer a medição dos nossos componentes, tá? Saiu já a oxidação aqui do nosso cristal, eu consigo fazer já a medição de resistor, de capacitor, de bobina, e aqui nós temos o nosso controlador e já conseguimos ver inclusive melhor aí qual que é o nosso modelo. Bom, já sei então qual é o meu modelo do meu controlador, já tenho noção também aqui do meu cristal, caso eu precise trocá-lo, e qual que é o próximo passo aqui como sugestão, né? Eu vou seguir um processo de remoção desse chip de memória. Por quê? O chip de memória, como ele passou por um processo aí grave de oxidação, eu posso ter uma oxidação ainda entre os contatos, né, as trilhas internas da minha PCB, tá? Então, seguindo um processo profissional, eu vou fazer a remoção desse chip de memória e vou fazer a utilização de um outro conector USB para testarmos no computador após as medições de componentes, desde um fusível, os nossos resistores, capacitor e demais componentes da PCB. Se nenhum deles apresentar curto, nós seguimos com essa opção de remoção da nossa memória.
Após a limpeza, eu consegui então medir no meu multímetro os principais componentes, não encontrei nenhum curto, então eu sigo com o processo. Eu vou remover o nosso conector USB. Como esse conector eu não consigo fazer uma limpeza nele profunda, eu prefiro trocá-lo para seguir um passo a passo profissional, evitando ao máximo ter algum curto, alguma interferência por causa de ferrugem, oxidação, alguma coisa desse tipo, tá? E também prosseguimos aí com a remoção da nossa NAND, fazer uma limpeza completa dela, inclusive embaixo das pernas, né? Deixar essa solda 100% aí renovada, tá? Importante, um passo bem importante nesse processo. Eu não vou utilizar calor nem para remover o meu conector, muito menos para remover a minha NAND. Calor que eu digo seria utilizar, por exemplo, uma estação de ar quente. Eu vou trocar a opção de uma estação de ar quente e vou utilizar simplesmente o meu ferro de solda. E isso eu vou agredir muito menos por conta de calor o meu chip de memória. Tá? Se eu for remover numa estação de ar quente o meu conector, o meu chip de memória já vai ter uma grande sobrecarga aí de temperatura, e o problema do chip de memória é que quanto maior a temperatura ou tiver uma oscilação errada de uma curva de temperatura no processo de fusão, eu vou perder dados, eu vou perder informações. Então na hora que eu for conectar esse pendrive no computador, ele pode não ser reconhecido, ou eu posso aí ter um problema muito grave na questão dos dados do cliente, tá? Então vamos lá. Bem, agora nessa fase conferimos se nós limpamos todas as pernas de solda aqui da nossa NAND, conferir se não tem nenhum curto, e o próximo passo é fazer uma limpeza um pouco mais profundo no nosso chip de memória. Vamos utilizar então uma banheira ultrassônica para prosseguir com a limpeza. Bem, o próximo passo agora é
fazer a troca do nosso conector, tá? Então agora nós temos a nossa PCB bem diferente, todos os componentes aí com a solda ok, e eu vou substituir esse conector oxidado, bem ruim, por um conector USB que me permite fazer a solda exatamente nos pinos que eu preciso, que nesse caso eu vou utilizar meu ponto de terra, GND, meu dado positivo, o dado negativo e o meu VBus, que nesse caso aqui seria a minha linha de 5 volts, tá? Então vou utilizar esse conector, vou fazer pequenos fios, fazer um jumper diretamente no nosso novo conector. Vamos lá. Bem pessoal, agora vamos testar o nosso pendrive. Vou conectar aqui no notebook. Eu só tenho um disco C, um drive de DVD e aqui está o nosso pendrive com os jumpers da nova conexão para o novo conector. Toma muito cuidado por causa do próprio jumper, né? Ele não encostar os fios no outro, gerar um curto. Encostei, já ouço o barulho e meu pendrive abre automaticamente com o seu conteúdo, dispositivo funcionando e já temos acesso aos dados. Bem pessoal, tivemos acesso aos dados do cliente e o que eu quero mostrar são diversos métodos de recuperação de dados. Por exemplo, nesse caso eu precisei de alguma ferramenta extremamente cara ou algum recurso muito avançado para ter acesso a essas informações? Não, apenas escolhi uma metodologia, um processo para fazer a extração dos dados. Se eu não tivesse tido acesso nesse momento aos dados do cliente, eu ainda poderia utilizar de recursos mais avançados para fazer, por exemplo, a leitura exatamente do chip de memória sem a necessidade da PCB deste pendrive, tá? Mas também eu poderia ter tido acesso a essas mesmas informações de repente em uma etapa dos processos que nós fizemos, né? Às vezes só limpando ou às vezes parando ali em uma das etapas, eu também já teria esse acesso. Mas eu quero mostrar que escolhendo uma metodologia e seguindo ela até o final, mesmo de um processo simples que nem esse, que é um pendrive oxidado, que faltou a comunicação ali devido à oxidação de um aparelho, nós temos maiores chances de recuperar os dados. O dispositivo preservado, independente do cenário, oxidado, quebrado, queimado, as chances são reais acima de 90%. Mas se o dispositivo chegar já mexido anteriormente, por exemplo, e se tivessem aplicado calor nesse tipo de memória na PCB, os dados poderiam ter sido perdidos definitivamente. Se você está aprendendo aí ou quer aprender a fazer recuperação de dados, entre em contato conosco. E você cliente, muita atenção, né? Os dados muitas vezes possuem uma única chance de recuperação, portanto não a desperdice, ok? É isso e até o próximo vídeo. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.